Voltamos então para o terceiro bloco de diversidades de hoje e estamos aqui com a família Fornetti, uma família que teve pai, professor, a mãe, as duas filhas, irmãos, né, da Dona Alice, são professores também, a avó da Dona Alice. Os irmãos do pai. Então é muito professor nessa família. Por isso que eles foram escolhidos, as meninas foram escolhidas, né, para falar um pouquinho desta missão de ser professor. Como todo trabalho, a gente tem algumas, vamos dizer assim, pendengas, coisas que nos incomodam. E dentro do magistério, como dentro de qualquer outra profissão, como já falamos antes, existem esses pequenos problemas, né, que permeiam aí a profissão. No caso do magistério, é a desvalorização, é o salário, né, é o estresse, é o adoecimento do professor. Eu queria que vocês duas, a Mara como professora da educação básica e a Karen como professora do ensino superior, falassem rapidamente sobre esses aspectos. Então, eu acho que essa condição de a gente olhar para os desafios da docência, essa também é uma condição que é permanente, antiga, né? Não é um discurso recente. O que eu penso é que, como em todo contexto profissional, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Mas eu tenho ultimamente olhado para alguns dados assim, sobre os quais eu tenho me debruçado com interesse das minhas pesquisas, das coisas que eu desenvolvo. E um deles, que eu li recentemente, me chamou muita atenção, que é o dado demográfico e de autopercepção na prova PISA, que é uma prova que avalia estudantes de ensino médio. E nessa prova, nesse questionário, consultam os jovens a respeito da sua percepção sobre a escola. E eu tenho assim, percebido um discurso permanente de terra arrasada, assim, de tudo ruim. Tudo ruim. Pois então, os jovens brasileiros, né, neste instrumento de avaliação, responderam que valorizam os professores, a percepção dos jovens sobre a figura do professor é bastante positiva, bem mais do que o senso comum. Os jovens se sentem seguros na escola, eles pensam que as condições de bullying, por exemplo, não são um complicador para a sua existência na escola. E isso a gente está falando de milhares de respostas, não é assim, numa cidade pontual, onde um cenário é positivo, é promissor, enfim, o IDEB é alto, então ali está tudo bonito. Então, isso é um dado nacional, do Oiapoque ao Chuí. E o que me chamou a atenção nesse dado é que existe, portanto, uma coisa que parece perpassar esse discurso da tristeza, do não está dando certo, mas quando a gente vai de fato olhar nos microdados e a gente começa a conversar das milhares de salas de aula que nesse momento agora, na sexta tarde, estão em funcionamento no Brasil, tem infinitamente coisas espetaculares acontecendo. Tem. Muito mais do que coisas que não estão dando certo. Tem infinitamente criança e jovem sendo muito feliz no contexto escolar do que não sendo. Sim. E tem também professor se realizando do que não sendo. Então, só para terminar, existem pautas que precisam ser discutidas e elas não podem passar batidas, que é a condição profissional docente. A condição profissional docente requer condições dignas de trabalho, valorização social, salarial, tudo aquilo que... Jornada de cargo, tudo aquilo que a gente já sabe que precisa ser discutido. Mas tem uma coisa que é... O que acontece às 7h30 da manhã, quando toca o sinal, é de outra ordem. E nesse lugar aí tem coisas espetaculares acontecendo em todos os lugares do Brasil. Inclusive, por exemplo,
em contextos de escola ribeirinha no Alto Xingu, do interior do Amazonas. Tem uma tese maravilhosa que ganhou prêmio Capos de Tese sobre esses alunos. Que coisa espetacular aquelas crianças. Então tem, assim, é preciso debater, mas é preciso também, eu gosto de pensar na ideia de que tem instâncias em que os discursos precisam ser travados. E o político é uma das instâncias onde a gente precisa debater salários, condições e tudo mais. Na docência, o tema é outro. Aí a conversa me parece ser outra. Mas enfim, Não, na verdade, eu ia complementar, ia te interromper antes para dizer que às vezes me parece que, e agora no lugar de gestão agora, onde eu estou agora, parece que o discurso o negativo ele ganha, ele nos consome mais, ele tem mais força. Ele tem mais força, ele nos pauta, ele faz a gente ocupar o nosso tempo tentando resolver um ou dois problemões que são, sim, acontecem. São que precisam ser resolvidos. Sim, e que ofuscam a beleza toda que acontece em outro espaço, em outro lugar. Então, que a gente consiga se policiar nesse sentido também, né? Não vem só o lado negativo, né? Mas que eu quero reiterar, eu acho que ele existe. Sim, existe. Eu acho que, assim, é real uma situação, por exemplo, de condições de trabalho, a gente precisa deixar, os professores precisam ter, e aí falo aí da questão desde violência, de acesso aos pais, né? Os pais, o movimento, quando antes tu me perguntava, né? Não são tudo flores, né? A gente tem situações que precisam ser, a gente tem aí órgãos de justiça, de saúde, o estresse, a ansiedade, que estão pautando coisas, né? A gente tem um número gigantesco de atestados entre os professores em função destas condições. Isso tudo precisa ser de fato discutido, né? Mas antes a gente te dizia, né? Nós somos meio... Aqui tu pegou, a gente gosta de ser professor. Então, me parece que a pauta ela precisa ser revertida. A gente precisa conversar de coisas boas também. Sim, se deixar deixar levar pelas energias positivas e coisas boas que acontecem, né? Mas muitas coisas, né? A jornada de trabalho exaustiva, a quantidade de coisas que nos pautam, né? Eu vejo agora no município todo o movimento de SAEB, SAERS, que deixam os professores muito ansiosos em função disso. E aí a gente tem outras coisas influenciando isso, né? É dos resultados desses indicadores que vão condicionar os recursos. Então isso deixa uma energia muito forte ali, pautada por essas situações e que deixa, sim, os professores ansiosos, enfim. E que aí cabe ao poder público pensar sobre como é que nós vamos dar conta disso e fazer isso ser o menos agressivo possível, né? Tornar isso mais leve e de fato nos ajudar a planejar a educação, pensar no que nós vamos fazer com isso. Quando tu usa o dado PISA é um dado importantíssimo para a gente planejar, né? É fundamentos planejamento. E assim a gente tem outros dados, né? Falou de CIDES, SAEB, SAERS. Isso vai nos dando condições de pensar, mas isso gera uma ansiedade. Então esse equilíbrio é o que mais nos incomoda hoje enquanto gestão. Como fazer isso se tornar menos exaustivo, né? E nós estamos agora, na semana que vem, temos o Dia do Professor. Isso aí. E nós temos, assim, muitos professores que se encontram nessa situação. Mas como vocês também me disseram nos bastidores, vocês preferem olhar o copo cheio, né? Então eu gostaria que agora, nesse final de diversidades de hoje, vocês dessem uma palavra assim, de alento, de motivação, porque vocês mesmos disseram para mim que vocês são professoras que gostam do que fazem. E é isso mesmo que eu queria. Gente que goste de dar aula, né? Então eu quero que vocês deixem uma mensagem para o professor. E a dona Alice também deve deixar uma. Mas que barbaridade. Mas então diga lá. Assim, ó, muito me motivou e como é
conduziu para um trabalho bonito, para um trabalho bem feito, para um trabalho... Foi no momento que eu trabalhei na Secretaria de Educação de Arroio do Meio, tá? Com as minhas companheiras, com as minhas parabéns para elas, todas elas que trabalharam comigo lá. E foi uma caminhada muito bonita. E conseguimos atingir os nossos objetivos. Por isso, professores que trabalharam nessa época, bem como os que trabalharam depois, os nossos parabéns, muitos cumprimentos e que sejam bem felizes, porque eu também estou, com o trabalho que vocês realizaram. Muito obrigada. Isso aí. Qual das meninas? A Kari, a Mara? Então, eu que estou numa condição ainda diferente delas, que é formar professores, né? Então, eu trabalho com professores em formação. E ao saber que tem muita gente que continua querendo ser professor, dizer que permaneçam nessa crença profunda, apesar dos desafios, apesar das dificuldades que elas existem. A gente tem que escolher as boas plenárias para debatê-las, inclusive saber eleger bem as pessoas que podem discutir essas demandas, mas a crença profunda, que permaneçam tendo a crença profunda nas pessoas, na produção de conhecimento e nas pessoas. Lidar com gente de modo afetuoso, de modo respeitoso e ainda produzir conhecimento nessa interação, nessa brincadeira, isso é absolutamente espetacular. Que sigam sonhando com isso, não se descuidando dos debates e das pautas importantes, que são essas que a Mara levanta, e eu concordo com todas elas absolutamente, mas que permaneçam desejando transformar o mundo. Eu passei por este planeta e quando eu saí, o mundo estava melhor do que quando eu cheguei. Essa é a ideia da docência que é fundamental para quem está às 7h30 da manhã no front lá com os alunos fazendo a coisa acontecer. O que me resta, Baixinha, me resta desejar um excelente Dia do Professor para todos os professores. Eu gosto da palavra, do verbo esperançar, sempre, eu acho lá do magistério, lá do curso normal, a gente conversava sobre essa ideia de que o professor é um ser de esperanças, né? De acreditar, de apostar nos seus estudantes, apostar naquele guri, naquela guria que estão lá quietinhos ou não, ou bem agitadinhos, ou bem envolvidos ou não, e que a gente tenha muita esperança de que, Finck pede que o nosso trabalho é muito importante, é por ele que as coisas vão acontecer, é só através dele e de pessoas que a gente pode formar. Então, se a gente passa por esse mundo, a Kari falava, né, de deixar o mundo melhor, é porque a gente transforma as pessoas, a gente trabalha com pessoas e são nelas que a gente precisa fazer quererem um mundo melhor. Né? Lindos, né? Ser seguidores, lindas as palavras das meninas aqui. Agradeço, Dona Alice, mesmo a senhora estando assim, adoentada, mas já se recuperando, né? Ainda se propôs a conversar conosco sobre essa data e sobre esse dia. Agradeço também, meninas, e voltamos na próxima sexta-feira com um novo Diversidades. Até lá!